Ingenuidade ou cegueira emocional? Ela sempre descobria as traições, né? E ele era tão manipulador que ele fazia a situação se voltar contra mim. Tipo, eu era louca, eu tava imaginando as coisas, eu tava vendo coisas. Eu conseguia fazer com ela o que eu queria, porque eu sabia como falar com ela, como enganar ela, né? Eu acabava achando que eu tava vendo as coisas. E ainda, como controlar a raiva? Muita gente acha que o ideal é colocar a raiva pra fora, que isso aí é o certo, mas não é não. Venha descobrir agora na Escola do Amor. Olá, alunos! Já está no ar a Escola do Amor e vamos direto ao tema de hoje. Ingenuidade ou cegueira emocional? Tem um ditado popular que diz que o amor é cego. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Isso porque dizem que quem ama não consegue enxergar os defeitos do outro, mas será que isso é verdade? Eu acho, que uma grande questão nesse caso é quanto você realmente quer olhar e enfrentar o problema. No caso da Adriana, mais parecia uma cegueira emocional, já que ela aceitava as desculpas do Eduardo cada vez que ele repetia o erro. Seria medo ou insegurança dela? Para a gente entender melhor o que se passa com alguém que não enxerga, nós fizemos uma experiência e convidamos o ator Petrônio Gontijo para reviver algumas situações do dia a dia como se fosse um deficiente visual. Vamos ver o que acontece. Ele já fez diversas peças de teatro, papéis em novela, cinema, mas é a primeira vez que você vai interpretar um personagem cego. E aí, como é que você vai encarar esse desafio? Adriana, te confesso que eu tô um pouco preocupado, tô inseguro, nervoso, exatamente por isso, porque eu sou um cara, eu tenho uma característica controladora em cima das coisas, eu tenho que saber onde as coisas estão, exatamente para poder alcançá-las, para poder ter acesso, e eu vou perder esse controle. Você vai ter que confiar em mim. Eu vou ter que confiar em você. O primeiro desafio foi entrar no restaurante. Confesso que até eu estava tensa com a situação. Vamos reto. Agora eu não sei mais nada. Nada, né? Nada. Agora eu vou sendo... Uma rampinha. O que você está sentindo, assim, nos primeiros momentos? Olha, a sensação é muito esquisita, porque eu não sei onde eu vou pisar. Então, aqui parece que mudou o chão. Mudou o chão. Ufa! Mesa concreta. Primeira etapa vencida. Vencida. Você falou em segurança. Sim. Como foi essa sensação, assim, aos poucos você vai ganhando mais segurança? Como é isso? Eu acredito que eu fiquei mais seguro quando eu sentei. E exatamente essa coisa do controle que a gente falou, você fica totalmente dependente de uma pessoa te guiar se você não conhece o ambiente. Então eu estou me sentindo vulnerável. Acho que é essa a palavra. Essa é a palavra. Na hora de fazer o pedido, o Petrônio precisou confiar cegamente nas dicas do garçom. O que é mais esquisito mesmo é a questão da vulnerabilidade que a gente fica. Você estar dependendo de ações de outras pessoas e de muitas vezes não poder agir diante da situação. Você já viveu alguma situação na sua vida de estar, por exemplo, emocionalmente cego? Já. Já? Já, várias vezes. Você tem um personagem, de uma novela que viveu mais ou menos uma situação semelhante. Sim, Me sim. conta. O Torquato Essas Mulheres. Eu fazia um personagem que era completamente apaixonado pelo personagem da Adriana Garamboni, a Adelaide. E ela era simplesmente a grande vilã da novela. E o meu personagem era um bom moço, era um cara com as melhores intenções, completamente apaixonado por ela e não conseguia enxergar as maldades que ela fazia em torno dela, que ela fazia com as pessoas que estavam com ela e também, principalmente, as maldades que ela fazia com o meu personagem. 29,59. Eu tenho aqui R$100 que eu sei
queria te pedir o troco e você tirar seus 10%. Essa foi fácil, agora o troco, como vai vir, como eu vou reconhecer as notas. Obrigado. Você pode dar na minha mão? R$70,40. Eu imagino que quem tem a deficiência visual saiba reconhecer através do tato as notas, mas eu vou confiar na minha parceira para isso. Pagamos a conta e saímos, para dessa vez experimentar a sensação de ter que atravessar, literalmente, no escuro. Deixei ele na calçada e fui para o outro lado da rua, até que chegou uma moça para ajudá-lo. Oi? Tá precisando de ajuda para atravessar? Tudo bem? Eu tô precisando sim para chegar do outro lado da rua. Seu nome é? Sheila. Sheila, Petrônio, Sheila. Vou Petrônio. pegar no seu braço, tá? Pô, muito obrigado. Meio inseguro, ele seguiu em frente. Por favor, meu amigo. É 847P? É? Muito obrigado. Eu gostaria que você falasse algumas sensações que você teve desde o início. Medo, eu estava antes de fazer o exercício. Eu tive um pouco de segurança quando eu estava com você. Eu depositei minha confiança em você e isso foi bacana. E senti algumas horas uma vontade de jogar essa bengala fora também. Ela me ajudou muito, mas em algumas horas eu queria poder eu mesmo tatear as coisas e falar com as pessoas diante da situação que eu estava. A gente está acostumado com conforto, em buscar conforto. A gente passa uma vida buscando ter mais conforto, ter uma cama melhor, ter um espaço melhor para viver, ter comida em casa. Então a gente vive buscando isso. Quando a possibilidade disso nos é tirado, a gente fica, como eu fiquei aqui, vulnerável. Queria agradecer a participação do Petrônio Gotijo aí nessa experiência que realmente a pessoa, quando ela não enxerga, assim, é uma sensação de impotência, de medo, de insegurança, de não saber o que fazer. Imagina, você está com os olhos fechados, você não sabe o perigo que vem pela frente, o que você pode ou o que você não pode fazer. E para a gente entender melhor, né, o que isso tem a ver com a história do casal de hoje, que já estão há 29 anos juntos, mas, infelizmente, por mais de 20 anos viveram aos trancos e barrancos. Para entender melhor, vamos assistir a história. O primeiro encontro, assim, quando ele foi me buscar na escola, já mentiu, né? Porque eu estava na 8ª série, ele falou que também acho que estava, e depois ele se encontrou com a minha prima e acabou falando que estava na 5ª. Então ali já veio a primeira mentira. Ela sempre descobria as traições, né? Mas eu jurava de pé junto que não, que estavam falando mal de mim, que aquilo lá não existia. Então vivíamos juntos, mas eu via que eu não agradava a ele. Eu tinha um amor ainda muito grande por ele, mas não era correspondida. Quando eu falava com ela, eu conseguia manipular ela. Eu conseguia fazer com ela o que eu queria, porque eu sabia como falar com ela, como enganar ela, né? Não, e ele era tão manipulador que ele fazia a situação se voltar contra mim. Tipo, eu era louca, eu tava imaginando as coisas, eu tava vendo coisas. Então, eu acabava achando que eu tava vendo as coisas. A cegueira emocional geralmente vem como uma autoproteção. Né? Então, nós podemos pensar na ingenuidade, pensando numa relação, eu acabo não vendo realmente os dados, as dicas que esta pessoa está me passando no contato. Eu passo a ouvir o que eu quero, eu passo a ver o que eu quero e passo a me relacionar com aquilo que eu quero e não aquilo que realmente está acontecendo. Adriana e Eduardo se conheceram ainda adolescentes. Ela, mesmo sabendo das traições, resolveu assumir um namoro com ele. Não foi um namoro muito legal.
eu tratava ela como uma rainha. Só que fora, eu tinha os outros relacionamentos. A gente acabava se vendo só no final de semana mesmo. Eu achava que o amor fosse superar tudo. E com 16 anos, a gente começou a se envolver, né, sexualmente. E eu achava que isso fosse parar, né, com que ele me traísse, com que ele saísse também, né. E não foi nada disso. Ao contrário, Eduardo continuou se envolvendo com outras garotas. Só que uma gravidez inesperada fez com que ele se casasse com Adriana. Aí a minha vida sempre foi a mesma. Eu queria ela como uma esposa que aceitasse como eu era. E dentro de casa, ele achava assim que só era tipo colocar comida dentro de casa e que tava bom. Então já tinha um problema da droga que ela não sabia. Então eu usava quando eu queria. Era raro assim. Quando ia pra praia, quando ia pra uma festa, mas muito pouco. Né? Só que com o tempo foi piorando, né? A Adriana não via os sinais de que o Eduardo era usuário de cocaína e, quando começou a perceber, preferiu não enxergar. Um dia mexendo nas coisas dele, assim, na gaveta, aí eu descobri, vi um negocinho assim, com um pozinho branco. Meu Deus, o que é isso dentro da nossa casa? Ô, Eduardo! Eduardo! O que foi? Por favor, não mente pra mim. O que é isso aqui? Eu vou saber. O que você achou? Eduardo. Cheguei a mostrar pra ele, ele falou, não é meu isso daqui. Isso aqui não é meu. Eu falei, mas como está na sua gaveta? Não. Olha que você é louca, Adriana. Esse é um produto do amigo meu, eu pedi pra olhar pra ele, só isso. Mas como que você tem coragem de trazer isso pra dentro de casa? E que marginal é esse que te pede pra fazer isso? Para de ser exagerada, você nem conhece o cara. Ele mentia, assim, na sua cara, você falando, você... Não, e ele era tão manipulador que ele fazia a situação se voltar contra mim. Foram 8 anos de brigas, separações e retornos, até que Adriana engravidou do segundo filho. Chegou num dia, né? Eu estava em casa e já era tarde, já, tipo assim, 1h da manhã. E ele chegou, entrou dentro de casa e saiu. Aí eu saí correndo até o portão, né? E eu olhei dentro do carro e eu vi que ele estava com uma pessoa. Só que ele trancou o portão e eu estava sem a chave, não teve como eu abrir na hora. Eu voltei para pegar a chave e ele já tinha saído, com uma mulher dentro do carro. Aí foi o primeiro divórcio. Mas aí com 4 meses, né, a gente ainda consegue restabelecer a união, né? Aí conseguimos voltar, não precisou casar de novo, né? Na tentativa de sair do vício e reconquistar a confiança da esposa, o Eduardo se internou numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Então ele ficou bem após sair da clínica, né? Há algumas semanas. Porque depois ele começou a frequentar os mesmos lugares, com os mesmos amigos. E logo eu vi que ele já tinha recaído, né? E já com o meu terceiro filho, né? Já nascido, eu descobri uma nova traição, né? E acabei investigando até que cheguei na casa da pessoa. Sábado ele saiu e passou a noite. Aí no domingo de manhã encontrei o carro dele na frente da casa da pessoa. Não tô acreditando. Não tô acreditando que ele tá fazendo isso comigo. Aí eu liguei nesse telefone que eu já tinha, assim, olhado na lista, né? Tinha várias ligações para esse número. Então eu já tinha salvo esse número. Eu falei, eu vou ligar nesse número pra ver, né? Ai, que saco. Eu vou atender, eu vou xingar. Alô? Aqui é a esposa do Eduardo. Me passa pra ele. Adriana? Aí ela passou o telefone pra ele. Aí eu pedi pra ele sair, né? Eu falei, ó, eu tô aqui na frente, dá pra você sair? Você tá vendo que eu tenho que passar, né? Nossa, ela é uma louca. Ô, Adriana, desde quando você tá me seguindo? Desce. Sai dessa casa, Eduardo. Tá, eu vou descer antes que você faça alguma besteira. E ele saiu, uma cara de pau, vamos embora, né? Eduardo, você é meu marido. A gente se casou. Você some, não dá a mínima. Eu não quero ficar assim, Eduardo. Vem.
Eu quero que você volte pra casa comigo. Eu não vou sair daqui com pressa. Você vai pra casa e vai me esperar e nós conversamos depois. Aí eu ainda fiquei aguardando, porque ele entrou, foi conversar com a pessoa. Eu fiquei aguardando no carro com meu filho e quando ele saiu, né? Aí ele foi pro carro dele, eu fui no meu e fomos pra casa. Aí ali eu falei pra ele que eu ia procurar a advogada, que eu não queria mais nada, né? Que ia ser tudo certinho no papel. O Eduardo decidiu morar com a amante, enquanto que a Adriana continuou a morar na casa que eles construíram no mesmo terreno da sogra. E foi muito difícil, porque eu vi ele chegando, ele entrando, ele saindo. E essa casa foi cenário de muitas brigas de vocês? Sim, as piores aconteceram aqui, né? E mesmo nós estávamos separados, ele chegava aqui, ele queria que eu mantivesse as portas abertas, as janelas, que não era para fechar. Então, quando ele chegava para evitar briga, o confronto, eu subia. Eu ia pro quarto. Mas um dia ele chegou e subiu, porque ele queria falar comigo. E a gente discutiu, acho que foi por causa do litigioso mesmo, alguma coisa assim. Você não vai me enrolar com essa historinha de mãe dos meus filhos, não, viu? Precisa disso, daquilo. Você nunca foi mulher pra mim. É, mas casou comigo, teve 3 filhos. Então o que eu sou pra você? A empregada? Metade disso aqui é meu. Que eu comprei com o meu suor, com o meu trabalho. Porque você sempre reclamou, mas você nunca fez nada. Você não vai dividir nada do que é meu e dos meus filhos com as suas amantes. Mas não vai mesmo. Tá na hora de você pagar. Você não vale nada mesmo. Não vale a metade da mulher que eu tenho em casa. Mais jovem que você, que trabalha. Você caiu essa escada aqui? Na hora que eu fui cair, eu desequilibrei, né? E comecei a ir para trás, mas eu consegui segurar em um lado só que foi. Eu não fui todo para trás. Então eu consegui segurar num corrimão e aí não bati a cabeça, senão eu tinha caído para trás mesmo. E você, na hora, o que você pensou? Assim, você ficou arrependida por algum segundo? Não, nem um pouco. Você falou, ai, droga, não falei, não deu certo, porque ele ainda conseguiu se segurar. Mas o ruim foi o meu filho, né, que tinha 3 anos e viu tudo. Vocês tiveram outras brigas nessa casa? Teve uma cena aqui, onde eu estava aqui, quietinha no meu canto. E ele chegou, ficou aqui na minha frente, né? E nesse dia também, casa de bens. Olha aí. Quer dizer que você tá se achando, né? É meu dinheiro, quer acabar com a minha vida. Que tal você parar de me encher o saco? Aproveita e avisa pra aquele seu advogado de que eu não gasto mais nada com você. Ah, é? E vai pagar pra quem? Pra tua Eu tenho direito à metade de tudo do que a gente tem. Se você trabalhasse, coisa que você nunca fez. Você nunca levantou essa pra trazer um tostão aqui em casa. Acha que eu vou deixar você sair gastando o meu dinheiro por aí? Eu fiquei esse tempo todo cuidando da nossa casa. E de marido que vivia aí na rua com as... O que mais você quer? Você quer brigar? Eu brigo. O juiz é que decide. Te faltou alguma coisa? Você acha mesmo que você vai tirar meu filho, minha casa, meu carro? Eu vou acabar com você, sua... Desgraçado! Seu desgraçado! Você tá não vai falar comigo assim, não, na minha casa! Você tá maluca? Tá maluca? É por isso que eu te traí. Você me deve respeito! Milagre, já chega! Você não vai tirar mais nada de mim! Você tá entendendo? Chega por hoje! Triste e sem encontrar outro caminho, Adriana começou a frequentar as palestras. Já o Eduardo continuava a se afundar nas drogas. A gente viu aí que a postura que a Adriana tem, em alguns momentos, chega a chocar por causa da ingenuidade. Não sei se só ingenuidade, como a gente está falando, da cegueira amorosa também. Porque eu entendo que em alguns casos existem outras pessoas que também trabalham assim no casamento. Elas me ajuda aqui, Cíntia. Elas ficam com uma venda nos olhos e... Eu tô olhando certo? E assim, começam a ignorar o que estão vendo. Ela ignora a agressão, o abuso. E ela vai só aguentando, ela vai só suportando tudo aquilo. E ela faz como se não estivesse enxergando. Então, dá para confundir se a pessoa está sendo ingênua, mas na verdade a gente entende que o que há é uma cegueira.
a pessoa não está vendo ou não está considerando o que está acontecendo, às vezes, debaixo do seu nariz. E eu entendo assim, eu acredito que começa com uma ingenuidade, né? Porque ela começa, a gente viu na história deles, né? Que começou assim, não, uma mentira não, né? Não é bem assim, né? E deixa passar. Só que o que acontece? Quando uma pessoa entra em um relacionamento assim, ingênua, a outra pessoa que é mentirosa, que às vezes não tem caráter, então ela sabe. Então a pessoa que é ingênua, ela vai ser pisada. Ela vai ser sempre enganada pela outra pessoa. E pelo fato dela deixar sempre passar isso, aí entra a cegueira. É como se cegueira fosse, emocional, né? É como se fosse uma autorização para outra pessoa continuar fazendo o que faz. E até algumas pessoas chegam até a dizer, você não está vendo o que ele está fazendo? Você não está vendo o que está acontecendo com a sua vida? Não, ela não está vendo, porque começou com uma ingenuidade e agora ela ficou cega diante de tudo. E a gente pode dizer, né, que existe, né, uma explicação para isso, né? É a essência pacificadora da mulher. Se depender dela, sempre vai haver mais uma chance de perdoar, né, e de entender o que está acontecendo. Tem essa parte. E sem entender, na verdade, né? E isso existe, né? Existe essa essência pacificadora. Mas, sendo ou não assim, tem uma hora que a mulher, e até alguns homens que vivem isso, precisam tomar uma decisão. E colocar um basta nessa situação, porque a gente tem visto quantos casos que nós atendemos que a história se prolonga. No caso deles, foram 20 anos, né, Cíntia? Muito tempo, né? E no caso da Adriana, parece que ela demorou muito, né, para perceber que aquele caminho não ia dar em lugar nenhum. Mas vamos continuar assistindo para ver o que aconteceu quando finalmente a Adriana tirou a venda dos olhos e enfrentou o problema de frente. Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Falei, eu vou voltar com ela, mas agora vai ser diferente. Aí foi pior para mim, porque aí quem não queria não era ela, eram meus filhos que não queriam que eu voltasse com ela. Até que um dia, de tanto eu insistir, ela aceitou. Então, depois disso, a gente voltou, né? Eu já estava frequentando a palestra há 1 ano e meio, mais ou menos. E quando ele se reaproximou de mim, eu falei, agora vai ser mais fácil, porque eu vou levá-lo para as palestras, né? E não foi nada disso, porque quando eu falava alguma coisa das palestras, ele não aceitava, ele não escutava. E aí, um belo dia, um amigo me ligou. Eu falei, vou ali só comer uma feijoada e já volto. Nessa feijoada, nós tomamos quase 2 caixas de cerveja, saí pra rua, usei de novo, saí com mulher de novo e vim pra casa. Aí eu falei assim, eu entro na casa da minha mãe ou eu entro em casa? Eu falei, vou entrar em casa mesmo, porque ela já vai me mandar embora. E aí, quando eu entrei, ela olhou assim pra mim, ela falou, vai tomar um banho, né, descansar. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. Será que ela tá preparando alguma coisa pra fazer comigo, né? Ou vai jogar uma água quente em mim na hora que eu estiver dormindo? E aí tomei o banho, fui pra cama, dormi, no outro dia acordei. Aí ela falou assim, eu vou pro shopping, né? A gente vai almoçar e de lá eu vou pra igreja. Aí eu, pra passar um pano, falei, eu vou também. E foi assim que foi a primeira vez na palestra. Mas a primeira vez que eu entrei lá, como eu tava meio ainda atormentado, entrou num ouvido e saiu no outro, né? Só que aí na outra palestra, do próximo domingo, parece que aquela palestra foi direto pra mim. Porque tudo que ele tava falando lá era o que eu tava passando. Não sei se eu chorava, se eu dava risada, se eu, né? Foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida, assim, que não tem explicação. A minha vida começou a se transformar, assim. Já foi uma transformação, assim, muito grande, porque eu comecei a obedecer, né? E eu comecei a querer saber mais e mais. Foi da água pro vinho, né? Foi muito rápido. E você olhava assim, ele já não saía mais de casa, o jeito de falar, a forma de tratar.
Então, já vi que era uma outra pessoa, né? Hoje, eu tô me sentindo super bem, né? Porque hoje eu consigo ser pai, hoje eu consigo ser marido, né? Até a minha forma de trabalhar mudou muita coisa. De tratar os funcionários, de lidar com o mundo, né? É bem diferente. Então, eu tinha muitos erros. E um deles era aceitar tudo que ele fazia, né? Eu via e muitas coisas eu não falava. Era muito nervosa. Tudo eu criticava. Sim, acho que por ter a autoestima baixa, né? Então, isso acabava afetando em tudo, relacionamento e tudo. Muita coisa eu sei que eu prejudiquei a vida dela, né? Então, essa autoestima baixa dela foi muito eu impondo as coisas para ela, eu querendo do meu jeito, né? Então, eu sei que eu maltratei muito ela. Só que hoje eu entendo, hoje eu sei que o causador de tudo isso foi eu. Hoje temos um casamento, né? Depois de 28 anos, a gente vê que ele deixou muito orgulho, que era muito orgulhoso. E para ele chegar a pedir perdão, é porque muita coisa mudou, né? Houve mesmo a transformação, houve uma troca de espírito. Quando fala que houve uma transformação, a gente começa a entender a importância de tirar as vendas dos olhos, né? Você vê ele falando, eu fui o causador dos meus problemas. Até então, ele não tinha olhos para os erros dele. Ela não tinha olhos para aquela situação. Mas vindo até as palestras, Cíntia, é o que a gente sempre explica, a pessoa começa a olhar para si e entender o que ela tem que mudar nela, não só na relação. Porque não tem como eu mudar o meu cônjuge, eu só posso mudar a mim mesmo. Quando ela passou a ser mais segura, a olhar para os problemas de uma outra forma, a postura dela fez ele mudar também. Uhum. Mas isso só acontece quando a pessoa tem o olhar diferente. Ela tem que olhar para o problema de uma forma diferente. E a gente sabe, né, que infelizmente tem tanta gente vivendo, né, essa cegueira emocional no relacionamento. Né? Você está vivendo dessa forma, né? É cega. Você sabe que tem um problema ali, você sabe que tem uma situação, mas você está cega emocionalmente porque você tem medo. Você tem medo de perder esse relacionamento, você fica insegura com respeito assim, mas, poxa, ele é o pai dos meus filhos, é a minha família, mas você fica aceitando essa situação e não vai adiantar nada. Quanto tempo já passou? Você viu na história deles quantos anos passaram? E quantos anos estão passando na sua vida também? De frente, sabe? Chega ao ponto de falar assim, não, eu vou resolver esse problema. Não é jogar tudo pro ar. Quando a gente fala assim, resolva esse problema, não é chutar o balde e, vou deixar minha família de lado. Não, é chegar diante dessa situação e falar assim, não, eu vou resolver essa situação. É a minha família, eu não quero perder a minha família, então eu vou enfrentar. Sozinha? Não é sozinha. É pedindo ajuda. E a gente sempre se coloca, né, aqui à disposição, sempre falamos das palestras. E você viu da Adriana, quando ela enfrentou, ela resolveu o problema. A gente sabe que não é fácil de falar assim, olha, isso foi super fácil. Não, ela foi, sabe? A gente pode dizer assim, foi de degrau em degrau, mas a cada degrau que ela subia era uma conquista. E aí ela queria mais. E cada vez que ela ia conquistando, isso ia fazendo dela uma mulher mais forte, a chegar ao ponto dele olhar e falar assim, não, peraí, você vai nas palestras? Não, eu vou com você também. Quer dizer, deixa a outra pessoa constrangida e deixa a outra pessoa querendo ter o que você tem. E tudo isso começou com um primeiro passo. Toda a jornada é importante, mas o primeiro passo é o principal. Você pode participar também das aulas presenciais que acontecem todas as quintas-feiras aqui no Templo de Salomão. Tome uma decisão e venha romper com essa vida de sofrimento que você está vivendo. Tem palestras 10 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Lembrando que é grátis e tem, né, estacionamento para o seu maior conforto. Essas aulas acontecem também em todo o Brasil. Para mais informações, entre no site terapiadoamor.tv. Lá você vai saber a localidade mais próxima e participar de uma palestra que com certeza vai lhe ajudar, tá bom? E no próximo bloco, vamos receber os professores Renato e Cris no quadro 3x4 The Love School. Não sai daí, a gente já volta, é bem rapidinho.
Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e agora é hora do quadro 3x4 The Love School e já estamos aqui com os professores Cris e Renato. Sejam bem-vindos. Obrigado. E vamos já à primeira notícia. Olha, eu já vi atletas estabelecerem recordes incríveis aí. Mas esse divórcio, acho que foi para o Guinness Book. Acompanhe. Casamento relâmpago. Assim pode ser descrita a união de um casal do Kuwait nos Emirados Árabes. Acredite, eles se divorciaram após 3 minutos de casados. De acordo com a imprensa local, os dois tinham acabado de assinar os papéis na frente do juiz responsável pela união, quando a noiva acabou tropeçando acidentalmente enquanto saía do tribunal. A situação fez com que o noivo gritasse com ela, chamando-a de estúpida. A atitude enfureceu a jovem, que imediatamente pediu para o juiz anular o casamento, naquele mesmo instante. Simples assim. Nas redes sociais, a noiva recebeu o apoio dos internautas, que a incentivaram a terminar o casamento após a ofensa. Se é assim que ele age logo no começo, é melhor terminar mesmo. E um casamento sem respeito é fracasso desde o começo. Foram algumas das declarações deixadas no Twitter. Eu fico pensando, foram 3 minutos ali depois de casado para se divorciar. Quanto tempo de preparo, né? Porque será que não viu antes, né, que o estúpido era ele, né? Porque... Duvido que foi a primeira vez, né, que ele chamou. Certeza. Agrediu verbalmente, né? Ou tem aquele famoso pensamento, não, quando mudar, quando casar, ele vai mudar. E 3 minutos de casamento, não, ela viu que continuou o mesmo jeito, né? Eu vi que ela fez certo. Eu concordo que ela deveria mesmo ter terminado esse casamento, porque ele já mostrou ali que ele não tinha respeito para com ela, porque ela não fez nada estúpido, ela foi uma coisa sem querer, né? Agora, eu discordo com essa noiva, porque no sentido dela ficar indo nas redes sociais e desabafando lá, que aí já começa a aparecer, aí ela entrou no jogo dele, né? Entrou no jogo, você perde a razão. Se ele fez uma coisa errada, você não precisa também fazer uma coisa errada. Você pode terminar, então é assim, então acabou aqui, pronto, acabou. Vai lá nas redes sociais para se vingar, para ficar falando mal dele, para jogar essa notícia para todo mundo ver, não é legal. Mas isso demonstra que as pessoas estão tendo um despreparo total quando vão para se casar, né? Porque deixar fazer tudo que eles fizeram, prepararam um grande dia, etc. E lá depois do casamento, 3 minutos depois divorcia, é porque não fizeram nada correto até aquele momento, né? E interessante é isso, né? Essa questão. Ela começou bem, né? Mas depois terminou mal. Então, não teve tanto, foi tão bem assim, né? Bom, e atenção para a segunda notícia. Garanto que se ele tivesse lido o livro Casamento Blindado, não teria gasto tanto dinheiro para assinar o divórcio. 36 bilhões de dólares. Este é o valor que Jeff Bezos, fundador e presidente executivo da Amazon, maior empresa varejista online do mundo, vai pagar para a ex-mulher Mackenzie Bezos pelo fim da união, um dos divórcios mais caros da história. Ela aceitou entregar 75% de sua participação na empresa e todos os direitos de voto para o empresário bilionário. Ele é o homem mais rico do mundo, segundo o ranking da revista Forbes, e continua no topo, mesmo com a divisão dos bens, à frente do segundo colocado Bill Gates, dono da Microsoft. Mackenzie se torna, assim, a 4ª mulher mais rica do mundo, ainda que tenha renunciado às outras empresas da família, o jornal Washington Post e a empresa de foguetes Blue Origin.
O casal anunciou o divórcio em janeiro deste ano, mas só agora as bases do acordo foram estabelecidas. Jeff Bezos, portanto, manterá o controle da empresa. Em post publicado no Twitter, Mackenzie se declarou satisfeita com o resultado das negociações. Feliz por estar dando a ele todos os meus interesses no Washington Post e na Blue Origin e 75% de nossas ações na Amazon. Grata por ter terminado o processo de dissolver meu casamento com Jeff com o apoio um do outro e de todos que se aproximaram de nós. Com o divórcio, Jeff deixa de ter quase 143 bilhões para ficar com cerca de 107 bilhões de dólares em caixa, fora os 7 bilhões das outras empresas, o que totaliza uma fortuna de 114 bilhões de dólares. Bezos e Mackenzie foram casados por 25 anos. Eles anunciaram a separação pouco antes de o tabloide National Enquirer revelar o suposto envolvimento secreto de Bezos com a ex-âncora de TV Lauren Sanchez. O dinheiro não resolve o problema. E o tempo de casamento também não quer dizer nada, né? São 25 anos casados e poderia ter sido evitado o problema com bem menos dinheiro sendo gasto, né? Brincadeira. E essa traição saiu muito caro. Né? Exatamente $10, né? Porque o sim. livro Casamento Blindado está à venda na Amazon, Jeff. Na Amazon, na sua loja. Depois você loga lá, amazon.com e busca lá Bulletproof Marriage, em inglês, Casamento Blindado. $10. Você poderia ter evitado isso aí. Uma tragédia, né? Eu vejo o seguinte, Renato, quando a gente ouve essa matéria e a gente ouve, né, bilhões, o quarto, o décimo, não sei o que e tal, o mais rico, mas eu fico pensando, mas o que adianta? Né? O que adianta? Eu prefiro não ter nem 1.000 e ser feliz. Eu prefiro não ter nem R$1.000 e ser feliz do que ter bilhões e ser infeliz. E as pessoas falam assim, mas isso é fácil você falar. Tá bom, se coloca no lugar dele, porque hoje ele deve estar aí com esse dinheiro todo, com os navios e os iates e as viagens todas, mas perdeu o respeito dos filhos, perdeu um casamento de 25 anos, que não é um namoro, né? Não é um relacionamento, é um casamento de 25 anos. E por traição, né? Por traição. E assim, tudo bem, ele pode até começar de novo com uma outra pessoa, mas a reputação ficou. Esse homem traiu a mulher por um tempo. Quer dizer, será que ele não vai trair de novo? Então, assim, ao meu ver, ele pode ter bilhões e bilhões de bilhões, mas ele é um homem muito pobre. Ele precisa recuperar a riqueza que está no nome da pessoa. Para o homem mais rico do mundo, um homem que construiu a sua fortuna, ele fez uma péssima decisão financeira, para não deixar, para deixar o lado familiar do lado, né? Ele fez uma péssima decisão, perdeu aí 35 bilhões, não é? A esposa também não ganhou apenas 35 bilhões, ela perdeu 114, né? Porque ficou com ele 114. E, mais que tudo, claro, a família. E agora, o que vai vir à frente? Não é? Se ele casa de novo, será que ele vai casar de novo depois desse divórcio caríssimo, né? A outra, que também era casada, será que ele pode confiar a ponto de casar com ela? Quer dizer, é uma bagunça, é uma bagunça. E a gente novamente reforça aqui, inteligência para outras áreas da vida não significa inteligência para a vida amorosa. É por isso que é preciso aprender o amor inteligente. Mas é melhor ter um bom nome do que ter muitas riquezas, né? Melhor guardar o bom nome. E fica a dica para todos aí, o casamento blindado está ao alcance de todos. Dá para evitar problemas, é só você querer. E fica a dica para todos. A última notícia vem da China. Parece que os governantes daquele país estão bem preocupados com a vida amorosa das chinesas. Olha só. As mulheres estão cada vez mais interessadas em priorizar suas carreiras. Por isso, empresas chinesas buscam opções para incentivar as cidadãs a casarem e terem filhos. Essas empresas estão oferecendo 8 dias de folga a mais para solteiras com mais de 30 anos irem para casa e namorarem. Segundo Huang Li, diretor de RH de uma das companhias, a expectativa é que as trabalhadoras tenham mais tempo para terem contato com o sexo oposto.
No país, mulheres solteiras com 30 e poucos anos são vistas como indesejáveis. O ponto que chegamos, né? Agora o governo tem que dar aquele empurrãozinho para ver se as pessoas despertam para ter esse cuidado com respeito à vida amorosa. E eu penso assim também, tudo bem, dá, né, esse tempo, né, para ter esse relacionamento, se relacionar com o sexo oposto, mas ao mesmo tempo seria bom também a empresa ensinar, tivesse um momento para ensinar isso, porque não é só casar. Né? Não é só dar um empurrãozinho, vai lá, casa, para você sair desse momento, vamos dizer assim, para desencalhar, né? Mas se tivesse também um momento para ensinar, ó, vem aqui que a gente vai ensinar a você sobre o amor inteligente. Então, isso também é válido, né? Eu vejo que se as pessoas tivessem consciência, né, do valor da vida amorosa, porque para essas mulheres solteiras, elas estão se satisfazendo mais com a vida de carreira delas, porque elas não veem. Elas olham ao redor delas, elas não veem, assim, uma referência de casamento. Então, elas pensam assim, eu não vou passar por isso, eu não quero ser traída, eu não quero ser mais uma mulher que vai passar por um divórcio. Então, elas pensam melhor não casar. Então, elas investem todo o tempo delas para a carreira. Então, o governo pode dar lá um mês, se quiser, para elas arrumarem um namorado, mas a consciência eles não estão dando, né? E eu vejo que as pessoas sempre tentando resolver os problemas de formas ineficazes. Por exemplo, o governo está ignorando uma estatística, um dado, né, real, que pode ser avaliado em qualquer cultura, que um dos lugares que relacionamentos se formam, um dos lugares mais comuns que o relacionamento se forma é no trabalho, né? Então, você no local de trabalho, você conhece quantas pessoas conhecem o seu futuro marido ou esposa no local de trabalho. Então, não é falta de tempo para namorar, é falta de habilidade para construir uma vida amorosa, para saber abordar a questão amorosa. Então, simplesmente, tá aqui um tempo livre para você ver se você desencalha. Isso não vai resolver a situação. O problema não é... Provavelmente elas vão achar um emprego extra para trabalhar. Fazer vou tirar para dormir, né? Eu vou dormir. Porque o problema é justamente na raiz, né? Na consciência. Não adianta tentar, vai ser um paliativo que não está funcionando, né? É sempre bom recebê-los aqui. Obrigado pela participação dos professores. É um prazer. E agora? Agora vamos falar de uma palavrinha pequena, mas que causa um estrago gigante sempre que aparece. Estou falando da raiva. Que atire a primeira pedra, aquele que nunca sentiu raiva, né? Porque todo mundo já sentiu. E a gente já viu inúmeros casos, inclusive aqui no programa, de situações desastrosas que foram criadas pela bendita raiva. E como o assunto é tão importante, o que não faltam são sugestões de como lidar com ela. E nós, da Escola do Amor, separamos algumas dicas para tentar minimizar essa emoção tão desastrosa. Muita gente acha que o ideal é colocar a raiva para fora, que isso aí é o certo. Mas não é não. Errado. Quando você faz isso, ela tende a aumentar e crescer e sair do controle. Por isso, o ideal é você se controlar. Não exploda, não coloque a raiva para fora. E a melhor coisa, né, a fazer, e aí vem a outra dica, né, porque a pessoa fica, como assim eu não vou explodir, eu tô explodindo. Como? Eu tô explodindo, o que eu vou fazer então, né? É tentar distrair a sua mente, desfocando do momento. Eu sei que não é fácil, mas coloque um pensamento bom em cima dessa emoção, né? Daquele momento da raiva, né? Você pode usar a regra dos 10 segundos, né? Aquele momento que você para e fala assim, não, peraí, eu vou deixar ela falar de novo. O Renato sempre fala sobre isso, que ele fazia isso com a Cris, né? Então, olha, não, eu vou deixar você falar de novo. Peraí, eu vou ali, eu já volto. E aí você fala de novo. Então, essa regrinha também é bem importante. Porque depois que você fala com a cabeça quente, não existe essa palavra, mas não dá para desfalar o que você já falou. Não dá para desfazer o que você já fez. Então, o ideal é esperar. Tem uma outra ferramenta, né? Que é a água milagrosa. Me dá um copo d'água aí, Cíntia. Vamos lá. Que na hora que você tá nervoso, tá vendo que você vai explodir, sabe o que você faz? Pega um copo d'água e, ó, você enche a boca. Fica assim, ó. Aí isso impede você de falar. Depois que a pessoa falar, ao invés de cuspir água, você engole, pensa.
se distancia daquele momento para você conseguir diminuir a emoção daquele momento. Então, você tem que mudar o foco, tirando a mente daquela situação. E, por fim, reavalie a situação. Você tem que pensar o que está... Obrigado, amor. Tem que fazer isso que a Cíntia fez. Pensar no seu parceiro. Isso. Por que será que ele está agindo assim? Por que ela está agindo dessa forma? Será que ele não teve um bom momento no dia? Não está tendo um bom dia? É você se colocar no lugar daquela pessoa, né? No lugar do marido. Será que o trabalho foi ruim? Ou no lugar da esposa, será que teve uma complicação com o filho? Se colocar no lugar da outra pessoa antes de tirar as conclusões e estragando o momento. Entender que cada um de nós já passou por isso, né? Eu já passei por um momento onde eu fiquei com raiva, o Cucado já passou por um momento onde ele ficou com raiva, mas quando há essa compreensão é diferente, né? Porque se você agir assim, né, você vai ter chances de amenizar a raiva e reagir com mais calma. Isso é importante no momento da raiva, né? E lembre-se do que diz o provérbio bíblico. A palavra branda desvia o furor. Palavra branda. Tem gente que faz o contrário, né? O furor tá ali, ao invés de vir... o furor, né, para tentar tirar a reação da outra pessoa. Não vai resolver. Você tá tentando apagar fogo jogando gasolina. Não vai resolver. Então, coloque essas dicas em prática. Você que tem aí problemas com raiva, essas 3 dicas vai ajudar e muito. Por falar em ajudar, agora a gente vai ajudar uma aluna que está sofrendo maus tratos verbais do marido. É hora da Escola do Amor Responde e agora a gente sabe os detalhes dessa história. O meu esposo, às vezes ele é muito incompreensível, me machuca com palavras, ele não tem compreensão, não entende. O que eu posso fazer? Então, amigo, o que você pode fazer? Vou falar uma coisa, tanto para você como para os nossos alunos em casa, às vezes a pessoa não entende muito isso. O que você pode fazer é agir de forma diferente. Porque, normalmente, quando uma outra pessoa é incompreensível, fala essas palavras que machucam, é natural da outra pessoa querer fazer isso também. Porque, normalmente, as pessoas pensam assim, não, se eu falar dessa forma com ele ou com ela, ele vai sentir o que eu sinto. Ele vai saber o que eu sinto. E não adianta nada. Quantas pessoas fazem isso e a situação só piora? Então, o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou agir de forma diferente. Eu vou ensinar a outra pessoa com o meu exemplo. Então, se ele é incompreensivo, eu vou ser compreensiva. Se ele usa palavras duras, então as minhas palavras não vão ser duras. Eu não vou machucar com as minhas palavras. Não é fácil colocar isso em prática, até porque quando alguém te fere, quase que instintivamente você quer ferir também. Ainda mais se é uma situação injusta, como a gente está percebendo que é o que acontece no seu casamento. Mas você não vai resolver agindo como ele age. Então, essa dica que a Cíntia deu é de fundamental importância que você coloque em prática. Até o que a gente falou agora da raiva vai funcionar com você. Dê exemplo para o seu marido. Mostra como é que se trata uma pessoa. Você não coloca muitos detalhes, há quanto tempo vocês estão juntos, mas não vai resolver se você agir como ele. Você precisa dar essa segunda milha, porque entrar no jogo dele brigando também não vai resolver. Sempre vai piorar a situação, né? O pai do Rodrigo abandonou a mãe dele quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O irmão era alcoólatra e agredia a todos dentro de casa. Então, na minha adolescência eu era muito tímido, tinha muita timidez, porque poucas meninas se interessavam em mim, devido ao meu histórico de vida, né? Minha família, meu irmão. Então, até que um dia uma garota, ela começou a se interessar por mim e eu, naquela carência, né, de adolescente, nunca tinha namorado, me apaixonei por ela também e a gente começou a namorar, até que ela engravidou. Quando meu filho tinha em torno de 8 a 9 meses, o relacionamento começou a esfriar, houve um distanciamento dela, né? Daí eu acabei descobrindo uma traição da parte dela. Então, depois desse relacionamento frustrado, eu não quis saber mais de relacionamento com ninguém. Comecei a beber, comecei a sair para os bares, para as baladas. Pouco tempo depois, conheceu a Fernanda e se casaram, mas logo vieram os problemas. O Rodrigo vivia em bares, se drogava e traía constantemente a esposa. Eu pensava comigo,
Depois que eu engravidar, ele vai ficar mais perto de mim, vai parar com isso. Mas não foi o que aconteceu. As traições aconteciam em todos os lugares. Se eu estivesse perto de casa num bar, eu saía para procurar prostituição. Se eu tivesse alguma balada, eu me envolvia com mulheres na balada, depois ia para o motel. Até que um dia que ela descobriu uma traição minha. Eu vou tomar. Tira a mão de mim. O que é isso aqui, Rodrigo? O que é isso aqui? Isso aqui é batom de mulher? Fernanda. Onde você tava? Com quem você tava, Fernanda, Rodrigo? isso daí é uma colega que foi beijar e abraçou, sei lá. Que colega? Quem é essa colega? Seu desgraçado. Agora você vai ver uma coisa. Você vai ver... Então, a partir desse dia, as desconfianças dela aumentaram muito. Ela começou a me perseguir. Eu deixava meu filho no berço dormindo, fechava a casa e ia atrás dele. Chegando no bar, ela viu que eu estava lá bebendo, usando drogas. Peguei a cadeira do bar, a mesa, quebrei nas costas dele. Xinguei todos os amigos dele que estavam no bar, xinguei todo mundo, fiz um barraco. O casal, cada dia mais, vivenciava as brigas que haviam visto na família. E sem saber como quebrar essa maldição, Fernanda chega no seu limite. No dia que eu falei, eu não aguentei. Hoje eu coloco um basta, coloco um ponto final nisso. Eu vi que o mesmo filme que passava com a minha irmã e com os meus pais e com o meu irmão, estava começando a passar comigo também. Os escândalos, as agressões, os vícios, tudo isso estava acontecendo comigo também. E a lição que os professores titulares trouxeram foi que alguns problemas não são resolvidos com livros ou as dicas que damos aqui no programa de TV, como é o caso das maldições hereditárias. Para resolver é preciso de ajuda espiritual, que foi a ajuda que o casal alcançou. Agora é hora de rever a história do casal Júlio e Ana. O alcoolismo entrou sutilmente na vida deles e, quando perceberam, eles tinham se tornado reféns da bebida. Veja só. A Ana e o Júlio se conheceram na adolescência. Ele era jogador de futebol e popular entre as meninas. Todo bonitão, se achava jogador de futebol, jogava na escola. Onde ele jogava tinha 3, 4 menininhos em volta dele. E o Júlio me encantou. Aí ele também começou a me olhar melhor. E eu achava impossível isso. Tanto menina bonitinha lá. Ela era mais tímida e recatada, mas mesmo assim iniciaram o namoro. Só que o relacionamento deles, desde o início, se tornou refém da bebida. O álcool era o principal causador de todas as brigas entre o casal. Deixava ela em casa e ia para baile. Falava que ia dormir, mas na realidade não ia, né? Ia para bailes. E bebia, enchia a cara, ficava com outras mulheres. Ele me dava muito trabalho. Ele chegava a altas horas da noite em casa e eu, como já era nervosa, eu ficava muito, mas muito irritada. Eu não tinha domínio. Como eu bebia muito, eu tinha problema de vesícula, então a bebida voltava, ela tinha que limpar todo o chão. Deixava a casa num mau cheiro e eu, às vezes, grávida no caso, nessa época, eu tinha que limpar a casa inteirinha. Várias vezes eu falava, para de beber, diminui. E quando, às vezes, em festa, eu falava para ele, Júlio, diminui. Nossa, ele fazia cara feia. Teve uma situação que eu não esqueço, porque até deixou marca em mim, que eu cheguei de sexta para sábado, cheguei acho que era 3 horas da manhã, e cheguei totalmente embriagado e ela me cobrou da situação do horário. Ele, para não me bater, ele quebrou um box no banheiro. Ele deu soco, ele rachou o box inteirinho, machucou a mão dele todinha. O Júlio sempre foi uma pessoa que aparentemente você olhava, ele era manso. Ele não era de muita briga, mas se sentasse do lado de uma bebida, de uma cerveja e de um chopp... E a lição que fica é: não espere que o tempo resolva os problemas. É preciso enfrentá-los antes que seja tarde. O alcoolismo destrói o casamento e arrasta a família toda. Fique atento aos sinais. Agora vamos rever a história do casal com quem nós tivemos um encontro assim muito bom, porque além de ouvirmos um relato da vitória e transformação, a gente já participou de um delicioso churrasco com o casal Reinaldo e Eliane. Ao contrário de muitos outros casais,
A relação do Reinaldo e da Eliane já começou a esfriar na lua de mel. Primeiro, segundo dia, terceiro dia, a mulher já virou a cabeça. E, ao mesmo tempo, eu queria mudar aquela situação, Cíntia, porque não estava sendo fácil. E aí Você eu falava entendia que tinha alguma coisa errada. Que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o motivo. Decifrar o que era. Falava A, B e pau comia. Aí era palavrão, era agressão de palavras. Os dois brigavam por qualquer motivo e não sabiam o que fazer para mudar aquela situação. Aí eu pensava assim comigo, não, eu vou ser diferente, ele vai chegar, eu vou ser carinhosa, eu vou dar atenção. Na sua cabeça você planejava aquele momento prazeroso de estar com o casal. Ele colocava, era automático, ele colocava a chave na porta, eu já começava o dia com palavras. Eu já mudava, eu já me transformava totalmente em uma outra pessoa. Por que chegou tarde? Por que isso? Por que aquilo? Sempre um... Mas assim, brigando, alterada, batendo porta, assim. Jogando as coisas na cozinha. Eu falei, poxa, só que isso vai desgastando. Vai enchendo, né? Vai complicando. Quando estavam longe, queriam estar perto. Era tudo muito confuso. Eu só via que o meu casamento tinha ido por água abaixo. O que vemos com a história deles é que mesmo a relação tendo esfriado logo na lua de mel, o marido não desistiu do relacionamento e lutou sozinho. Participando das palestras, o Reinaldo foi reconquistando a esposa, derrubando as barreiras que a própria Eliane colocava, né? E por fim, temos a história de hoje, ingenuidade ou cegueira emocional, onde vemos a Adriana não querendo enxergar que o marido pedia desculpas a cada erro, mas seguia traindo, agredindo verbalmente e usando drogas. Envolvida pelo sentimento, a Adriana ficava cega diante de todas as evidências de que o relacionamento não estava no caminho certo. Eu achava que o amor fosse superar tudo. E com 16 anos, a gente começou a se envolver, né, sexualmente. E eu achava que isso fosse parar, né? Com que ele me traísse, com que ele saísse também, né? E não foi nada disso. O Eduardo era usuário de cocaína, saía com diversas mulheres e era totalmente ausente como pai e marido. Eu queria ela como uma esposa que aceitasse como eu era. E dentro de casa, ele achava assim, que só era tipo colocar comida dentro de casa e que tava bom. Eu trabalhava de segunda a sexta. Quando chegava sexta, quando eu acordava, eu falava, é hoje. Aí eu começava a usar sexta, sábado e domingo. Aí eu vi que eu não tinha mais controle sobre aquilo. O Eduardo se internou, então, numa clínica de reabilitação. A Adriana voltou a acreditar nele, sempre fechando os olhos para as evidências. Então, ele ficou bem após sair da clínica, né? Há algumas semanas. Porque depois ele começou a frequentar os mesmos lugares, com os mesmos amigos. E logo eu vi que ele já tinha recaído, né? Aí já com o meu terceiro filho, né? Já nascido, eu descobri uma nova traição, né? E foi muito difícil, porque eu vi ele chegando, ele entrando, ele saindo. O que aprendemos aqui é que é preciso tirar a venda dos próprios olhos e olhar sem ingenuidade para a situação. Podemos e devemos dar uma nova chance ao relacionamento, sim, mas aquele que errou precisa fazer a sua parte, mudando as suas atitudes. E isso só é possível quando se tira a venda dos olhos. Mas por hoje o nosso tempo acabou. Mas veja o que estamos preparando para a próxima aula. Você me fechou tanto no seu mundinho que eu não tenho amizade, eu não tenho ninguém com quem conversar. Como que eu te fechei no meu mundinho? Eu não sou... Como que eu te fechei no meu mundinho? Qual que é o meu mundo? Você não deixa eu nem falar. Não, eu quero que você me explique qual que, Mas como que você quer que eu te explique se você não deixa falar? E mais. Eu tenho um desabafo para falar sobre o meu relacionamento. Amor, me dá mais atenção. Por hoje é só. Tchau, tchau, alunos. Até a próxima. Tchau.